Olá, jovens, boa noite. Hoje eu vou gravar um vídeo sobre uma coisa que eu já falei em outros vídeos também, mas sem dar exemplos práticos que você possa aplicar e estudar, porque sim, manifestar os seus desejos e seus pedidos sim, necessita de estudo, porque tudo que você estuda, você se aprofunda. Então, não tô falando que é obrigatório, mas quanto mais você souber, quanto mais conhecimento você tiver, tanto de você quanto como fazer, mais fácil vai ser. Então, eu decidi trazer 3 livros que, ao longo da minha jornada, me ajudaram muito, mas muito mesmo, a manifestar e principalmente a entender sobre mim mesma. Então, eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês. São esses aqui. E, diferente do que geralmente vocês devem ver por aí, eu não vou trazer só livros de temas específicos ou tipo de autoajuda, porque eu acho que a gente não necessariamente só aprende com gêneros ou títulos específicos quando a gente fala de autoconhecimento. Então, eu vou trazer 3 livros que eu vou mostrar pra vocês agora. O Pequeno Príncipe, que é literatura infanto-juvenil. Vou trazer um sim do assunto, né, específico, consideram como autoajuda, que é A Lei da Atração, que é O Segredo Colocado em Prática. Então, vocês já devem ter ouvido falar daquele livro O Segredo, mas esse aqui chama A Lei da Atração, O Segredo Colocado em Prática. E, por fim, o meu favorito, provavelmente o que mais me ajudou, que é Feios, que é uma distopia juvenil e ficção científica. Tudo pra mim. Então, antes de falar um pouquinho sobre os livros, eu quero trazer 3 pontos pra vocês sobre autoconhecimento e a lei da atração. 3 pontos de autoconhecimento que vocês devem lembrar. Todo dia a gente muda e todo dia a gente aprende coisas novas. E por que eu tô relembrando isso? Porque é igual meditação, sabe? Eu não sei se você medita ou se você já tentou, mas muita gente que medita fala que se você para de meditar, a prática que você conseguiu até ali, os benefícios que você conseguiu até aquele momento, vão sumir. E essa é verdade. Por quê? Porque tem que ser feito um trabalho constante. E a mesma coisa vale pra gente, pro nosso conhecimento. Porque é o que eu falei, a gente tá sempre mudando e a gente tá sempre aprendendo. E conforme a gente vai aprendendo, óbvio que a gente vai mudando. O segundo ponto é que você não precisa viver necessariamente uma coisa para aprender. Por isso, livros de autoajuda, por isso, palestras ajudam tanto as pessoas. Se você se dispor, se você literalmente se colocar para algo, você pode aprender pela experiência de outras pessoas, que é muito que você vai ver aí nos livros que eu vou indicar. E, por fim, o último ponto é que quando você está parando ativamente para fazer uma coisa, por exemplo, a leitura é parar, né? É colocar a sua consciência para aquilo. Você tende a desenvolver melhor a habilidade. Então, por exemplo, você está lendo e você está pensando no que você fez, no que o personagem fez e comparando. O seu cérebro está mais ativo trabalhando aquilo, certo? E agora, sobre os livros, eu queria falar 3 dicas para vocês terem uma leitura mais eficiente deles. Primeira dica, leia em um lugar que seja confortável para você. Tem gente que não liga de ler com barulho, mas tem gente que liga. E, gente, só queria fazer um adendo aqui, que eu reparei que eu gosto de gravar no pôr do sol, né? Porque é o segundo filme que eu começo a gravar e o bagulho começa a ficar escuro, mas enfim. Eu gosto muito de pôr do sol também, inclusive. Voltando. Mas então, leia num lugar, num ambiente confortável pra você. Bom, derrubei tudo. Bom, o segundo ponto é, se possível, tenha uma meta ou uma frequência. Leia uma página, 2 páginas, 3, que seja por dia, mas tenha um ritmo. Porque quando você fica fazendo intervalos muito longos, a sua memória acaba não conseguindo assimilar. Ela consegue, mas ela não faz um trabalho tão bem feito de ligamento entre as informações. E o terceiro e último ponto, dica, é: se você conseguir, grife ou faça as anotações no seu livro. O negócio sumiu. Ah, aqui, achei. Bom, ó, que nem aqui, tá vendo? Eu grifei. Então, faça anotações. Se você não quer estragar o livro, coloca um post-it, tá? E isso vai te ajudar muito a fixar também. E pra vocês, se vocês ficarem com curiosidade, depois eu leio essa frase aqui. Ah, eu vou ler agora, que é muito bonitinho. Ele sorriu, embora fosse um feio, tinha um belo sorriso. E seu rosto demonstrava um tipo de confiança que Tali nunca vira no feio.
Então, gente, aproveitando que eu já fiz a leitura de uma frase, eu vou começar pelo livro Feio. Esse livro é especialmente para você que precisa desenvolver autoestima e confiança. Por quê? Ele se passa no futuro distópico, tá? Eles não falam especificamente, mas é depois desse momento que nós estamos vivendo agora. E o que acontece? Todo mundo que vive, né, nesse futuro, quando faz 16 anos, passa por uma cirurgia e se torna perfeito. Então, por exemplo, eu seria feia, você seria feio, porque a perfeição, né, o que eles falam, a cirurgia de perfeita, é literalmente uma cirurgia que muda tudo. Então fica tudo simétrica, tudo de acordo com o menos provável a ter problemas de saúde, enfim. E aí, qual que é a questão, né, o ápice? Uma das amigas, a amiga da principal desse livro, foge e aí a Tali tem que ir atrás dela. E nisso ela começa a mudar muitos pontos de vista. Ela começa a descobrir muita coisa dela mesma, do lugar que ela mora. Então eu recomendo altamente esse livro. Eu li ele, eu tô relendo, eu terminei de reler ele, na verdade. A primeira vez que eu li foi em 2013 e foi um livro que me ajudou muito. Porque a gente vive numa sociedade que tem um padrão, né? Felizmente, nos últimos anos, muitas coisas têm mudado, as pessoas têm sido mais abertas, mas a gente tem um padrão ainda estético que critica o que não vem a esse padrão, né? A moda também, questão de beleza vai e volta. E isso me deixava muito mal. Eu tive períodos da minha vida, assim, muito, muito, muito mal mesmo, com doenças, enfim. E depois que eu li esse livro, eu percebi que, na verdade, a gente tá numa bolha, né? Então, a realidade que eu crio pra mim, o padrão de beleza que eu crio pra mim, ele é meu, né? Eu tô dentro de uma bolha, de um mundo, mas eu não preciso ter esse padrão ou esse conceito pra mim. E aí, depois disso, tudo ficou muito mais fácil. Eu comecei a gostar muito mais de mim, as pessoas por consequência também. E um dos melhores livros que eu já li, sério. Então, esse é o primeiro livro, Feios. Ah, dica! Supostamente a Netflix está passando ele para as telonas. Então, se você conseguir ler antes do ano que vem, que vai ser com a mesma atriz da Barraca do Beijo, eu também recomendo. O segundo livro, ele é bem mais fininho, como vocês podem ver, mas sim, ele é um livro um pouquinho mais intenso, digamos assim. É o livro A Lei da Atração, o segredo colocado em prática. E não sei se vocês já viram o filme do Segredo. Ele segue todos os princípios do filme O Segredo. Só que a principal diferença é que você tem a oportunidade de se conhecer. Então, por exemplo, diversos capítulos trabalha a questão da contraposição. Então, às vezes você não sabe o que você gosta, mas você consegue saber o que você não gosta. E você sabendo o que você não gosta, já é meio caminho andado para você ter o que você gosta, entendeu? Então, mesmo se você não tiver nada que você queira manifestar naquele momento em específico, ele vai te ajudar muito, mas muito mesmo, a entender com quem você tá, por que você tá com essas pessoas, qual o seu nível de convívio entre elas. E outra, ele é um livro muito fácil de ler. Assim, o ideal é você ler com carinho, pensar em cada capítulo, mas ele não é denso, né? Então, que nem vocês podem ver aqui, ó, tem muitas páginas com frases, né, com reflexões específicas. Então, não é tipo, nossa, eu vou demorar meses para ler. Não, se você se aplicar, você consegue, ó. A frase que eu abri aqui, vou ler para vocês também. Às vezes vocês precisam disso. É a seguinte: permitir é a ausência da vibração negativa. A dúvida é uma vibração negativa e ela geralmente é criada por medo. Então, às vezes a gente fala, não tô com pensamento negativo sobre isso, só que a gente tá, ai, será o quê? Não, gente, como eu já comentei pra vocês, tem que confiar, entendeu? Entregar pro universo e confiar que, cara, já deu certo, tá certo, e é isso. Mas, vamos ao último livro, e eu acredito que é um que muitas, muitas, muitas pessoas já conhecem, que é o livro O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, você pode estar se perguntando, por que você trouxe um livro infantil para falar de autoconhecimento? Bom, ele traz uma perspectiva de um príncipe que veio para a Terra. Ele caiu no meteorozinho e ele encontrou um ser humano, né, uma pessoa comum. E
por ele ter vindo de outro lugar, ele vê as coisas de uma forma muito diferente. Então, assim, né, como eu falei dos feios, que tem uma perspectiva diferente, o Pequeno Príncipe traz uma perspectiva diferente, mas do ponto de vista de uma criança. Então, tem muitas coisas que você fala que é bobeira, mas, por exemplo, a questão de tempo, né? O Pequeno Príncipe uma hora conhece uma pessoa e isso não é spoiler, tá, gente? E ela fala que queria ter mais tempo. E o Pequeno Príncipe pergunta: "Mas você já tem tanto tempo, por que você não faz isso no tempo que você tem?" Então, tem alguns insights, né? Tem algumas questões chaves para você levar para você que podem ser pequenas, mas quando você acaba a leitura, você vê que de fato elas te mudaram. É tipo alguém te dar um abraço, alguém falar um bom dia. São ações pequenas, mas que mudam o seu dia do mesmo jeito que se você fizer com essas pessoas, vai mudar o dia delas. Então, por esse motivo, o Pequeno Príncipe entra nessa lista. Vamos ver se aparece uma frase aqui. Na verdade, eu não vou ler porque eu não achei, mas eu vou falar uma que é bem especial pra mim, que é: tu se tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, relações, pessoas, tanto positivas como negativas. Lembra que o que você aplica a sua energia, o seu tempo, você está cativando ou cultivando, né? Se você não entende muito bem o que é o verbo cativar, você está cultivando como uma flor. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões. Eu não sei se vocês já leram algum desses. Se vocês quiserem falar aí nos comentários quais vocês querem ler primeiro, quais vocês já leram, eu vou ficar muito feliz de saber. E espero de verdade que isso ajude um pouquinho vocês nessa nossa jornada, que é se conhecer e manifestar as coisas que a gente quer que aconteça. Se cuidem, jovens, e sugestões de temas para o próximo vídeo também, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, eu ia adorar. Às vezes vocês têm alguma coisa que coincide com o que eu tô indo, e aí é tipo, a combinação perfeita, entendeu? Bom, é isso, gente. Até mais. Beijo!